Bom dia, estamos aqui mais essa manhã, esse encontro marcado com o nosso Pai, que é o único que está apto a nos dar um direcionamento, é o único que está apto a nos dar uma palavra, a qual nós vamos vencer as adversidades de mais esse dia, porque Ele diz que é para a gente buscar cotidianamente, todas as manhãs, todos os dias, né? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, fale conosco. Abra o nosso entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, do nosso pensamento. Tira tudo, Senhor, aquilo que pode nos atrapalhar de ouvir e entender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Mateus, sabe? O Senhor, Ele tem nos ensinado muitas coisas, né? Ele já nos ensinou a orar. A cada dia, Ele nos ensina como que Ele quer e o que Ele quer de cada um de nós, né? E eu posso perceber que por esses dias o Senhor Ele tem chamado a atenção do povo de Deus, porque há necessidade de se levantar homens e mulheres que estejam dispostos a fazer aquilo que o Senhor Jesus precisa que seja feito, né? E é isso que nós vamos examinar hoje aqui nas Escrituras, e eu creio que o Espírito Santo Ele vai falar com você, assim como Ele está falando comigo, e nós vamos ter esse entendimento e vamos buscar mais para que, né, o desejo, né, de Deus se concretize aqui na terra. A palavra de Deus aqui no Mateus, aqui no capítulo 9, o versículo inicia no 36. Ele diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Sabe? Nós sabemos que onde Jesus passava sempre se juntava uma grande multidão, porque elas percebiam, né, a grande sabedoria que Jesus tinha. Outros iam porque queriam um milagre mesmo, outros queriam uma cura, mas onde Jesus passava, Ele fazia diferença. Mas aí, onde Ele passava, havia uma multidão. E ali, o Senhor, Ele fala que Ele estava olhando, sabe? Aquela multidão. Aquele povo se reuniu ali para ouvir Jesus. E aí Ele ficou observando, sabe? A multidão. E Ele teve compaixão daquela multidão. Porque quando Ele olhou para aquela multidão, Ele viu que aquelas pessoas, elas andavam desgarradas. Desgarradas são pessoas que não têm propósito, sabe? Pessoas que não têm firmeza, sabe? Aquelas pessoas que qualquer outra pessoa leva ela na conversa. Se uma pessoa disser para ela: olha, Deus é bom, ela acredita. Aí se outra pessoa disser para ela: Deus não é bom não, porque Deus fez assim, sabe? Ela consegue acreditar, sabe? No segundo discurso, embora ela tenha ouvido que Deus era bom, ela consegue sim acreditar no segundo discurso, e aí ela começa a duvidar da bondade de Deus, sabe? Porque muitas vezes, eu e você, a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu, sem Deus, não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Eu preciso entender isso. Deus é Deus. Ele é onipotente, onisciente. Ele é tudo.
Ele é onipotente, onisciente, sabe? Ele vê tudo, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele pode fazer tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu preciso entender a minha pequenez de pessoa e entender que grande, assim como aquela multidão era grande, eu tenho um Deus que ele é grande. E eu sou tão pequena. Eu sem Deus não sou nada, nada, nada. E Deus sem mim, ele continua sendo onipotente, onipresente, onisciente. Ele continua fazendo tudo, olhando tudo, e ele continua presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que me chamou a atenção, o que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa palavra, sabe? É essa parte que diz que Jesus ele teve compaixão da multidão. Pessoas que andam, sabe, sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir, sabe? Pessoas que estão sem direção, sem saber a verdade. Aí Jesus ele continua embaixo e ele fala assim, que então ele disse para os seus discípulos. Você sabe para quem que ele disse? Para os discípulos. Você sabe quem são os discípulos, né? Jesus já nos falou, os discípulos são aqueles que estão dispostos a aprender a palavra de Jesus. Os discípulos são aqueles que estão dispostos a aprender com a Bíblia, que é o próprio Jesus. Aí, fazer aquilo que Deus mandou. Os discípulos são aqueles que ficaram estudando com Cristo, aprendendo com Cristo, ou seja, o discípulo é aquele que está disposto a olhar essa multidão e dizer, não, Jesus, pode me enviar naquela multidão que eu vou fazer aquelas pessoas colocarem o pensamento dela no lugar. Elas estão desgarradas, elas estão perdidas, elas não sabem qual que é o caminho que elas vão seguir. Eu vou mostrar para elas o caminho de Cristo. Eu vou mostrar o caminho para conseguir chegar no Senhor. Então, essas pessoas que o Senhor fala aqui na palavra, que ele não está encontrando. Porque olha o que diz aqui no versículo 37. Então, disse aos seus discípulos. Quem disse? Foi Jesus. Jesus disse aos discípulos, a seara é realmente grande. Ou seja, são muitas as pessoas que estão desgarradas. Muitas. Ou seja, essa é a seara. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas desordenadas, muitas pessoas que não sabem absolutamente nada sobre Jesus. Aí ele diz, realmente a seara é grande. Aí ele diz, mas poucos são os trabalhadores. Jesus olha aquela grande multidão e ele fala para os discípulos, olha, a seara é muito grande. E poucos são os trabalhadores dela. Temos uma grande multidão de pessoas perdidas e poucos os que estão dispostos a ir para falar sobre o Evangelho do Senhor, para falar sobre Cristo, para levar a vida de Cristo a outros que estão perdidos, para entregar, né, um direcionamento e o direcionamento de Cristo. Então ele diz, olha, os ceifeiros são poucos, os trabalhadores, os obreiros, são poucos os pastores, são poucos os apóstolos, são poucos os missionários. É muito grande a multidão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu preciso de mais trabalhadores. Porque a multidão necessitando de pessoas para mostrar-lhes o caminho é muito grande. Pessoas perturbadas, pessoas que estão sem saber o que fazer da vida, pessoas que estão querendo morrer, se matar, nem sabem por quê.
É muito grande esse povo, que estão perturbados, sem direção. Aí Jesus fala, poxa, os trabalhadores dessa seara são poucos também. São poucos que eu posso contar e dizer, vai, ensina o caminho a qual eles devem andar. Então, o Espírito Santo nessa manhã, ele quer, através dessa palavra, mover, ser ceifeiros. Ele diz aqui, mas poucos são os ceifeiros. Ceifeiros são aqueles que vão fazer a colheita, né? Quem que vai fazer a colheita? São os trabalhadores da obra do Senhor. Que ele está dizendo aqui que são poucos. Mas eu não sei nada, sabe? Eu também não. Mas eu tenho um Espírito que é santo, que sabe tudo. Sabe, a única coisa que eu sei é que eu quero ir e fazer aquilo que o Senhor Jesus disser para que eu faça. Porque ele diz na palavra dele que ele não chama pessoas cultas, os médicos, sabe, os doutores da lei, não médico de medicina, né? Nós não estamos dizendo de ciência terrena, estamos dizendo de ciência espiritual. Deus, ele não está à procura de pessoas perfeitas. Deus, ele não está à procura de pessoas que sabem tudo, porque quem sabe tudo é Deus. Quem nos aperfeiçoa é Deus. Quem nos capacita é Deus. Quem nos prepara é Deus. É por isso que a Bíblia diz que o tempo é de Deus. E não quero eu saber quando será, como será, não quero saber, porque tudo isso pertence a Ele. E se Ele achar que deve, Ele vai me dizer. Mas, se Ele não quiser, eu só preciso estar aqui, disposta a ser usada. E Ele vai me enviar aos perdidos, aqueles que estão desordenados, aqueles que estão desbaratinados, para que eu possa trazer um pouquinho do entendimento a eles. E ali a hora que eu permitir e abrir a minha boca, a própria palavra diz, abre a tua boca que eu a encherei. Então a hora que você sentar-se com uma pessoa que ela está desgarrada, que ela está perdida, a partir do momento que você sentar com essa pessoa, não é você que vai falar. Só abre a boca e deixa Deus te usar. Porque no momento que você abrir a boca, é o Espírito Santo que vai encher ela. Então as palavras que vão sair da sua boca não são suas. Aí você vai lembrar um versículo da Bíblia, sabe? Você vai lembrar uma passagem, você vai lembrar de algo, muitas vezes, que Deus fez na sua vida. E o Espírito Santo vai fazer você falar. Quando você falar, você vai admirar com você mesma. Por quê? Você vai entender que não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas o problema é que quando Jesus ele olha para a multidão, ele só vê pessoas sedentas da palavra, pessoas desgarradas. E pessoas desgarradas, ela não tem desejo de ensinar nada, de passar nada, de falar nada. Sabe por quê? Porque uma pessoa vazia, ela não tem nada para passar. Uma pessoa que ela não sabe nem o que ela quer da vida, ela não tem nada para passar. Ela não sabe nem se ela quer ensinar. Ela não sabe se ela quer ser um ceifeiro. Ela não sabe se ela quer estar no meio da grande multidão. Então, quando Deus olha, Ele só vê uma grande multidão de pessoas desgarradas. O Senhor está à procura daqueles que querem ser usados. Ah, Senhor, eu não sei nada, mas eu quero ser usado. Eu não sei nada.
mas eu quero ser usada. Porque Jesus está voltando. E eu preciso ser usada para falar isso para as pessoas. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está à porta, sabe? Em breve ele vai voltar para levar a igreja dele para o céu. Só que quem vai para o céu é a igreja de Cristo. Porque aquele que não tiver na palavra, não é o caminho dele, não é o céu. Isso não é um julgamento. Isso é um aviso. Deus, Senhor Jesus, ele tem compromisso com a palavra dele. E o ser humano que tem compromisso com a palavra dele, ele vai levar para o céu. Mas aquele ser humano que está desbaratinado, não tem compromisso com nada, com ninguém, o caminho dele não é o céu. Porque Deus, ele não tem compromisso com pessoas. Deus, ele tem compromisso com a palavra. Se eu quero um compromisso com Deus, eu me comprometo primeiro com a palavra. Porque quando eu me comprometo com a palavra, eu estou me disponibilizando para conhecer a Cristo, para andar com Cristo, para fazer aquilo que ele quer que eu faça. Não ache você, muito menos eu, que Deus tem compromisso comigo. Comigo? O compromisso dele é com a palavra. Aí, a partir do momento que eu estou na palavra, eu posso pedir alguma coisa para Deus que eu vou receber. Porque está escrito aqui. Você não tem nada ainda? É porque você ainda não pediu em nome de Jesus. Então eu preciso conhecer o nome de Jesus. Eu preciso conhecer a história de Jesus. Eu preciso saber o que ele fez. Está tudo aqui. Eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí Deus vai te falando, ele vai te enchendo. Para quando chegar na hora, no tempo de Deus, ele mandar você ir fazer alguma coisa a mais. Nós precisamos entender o compromisso de Deus com a palavra. Deus, ele fez um compromisso com a palavra. Jesus, ele veio na terra e deixou o exemplo dele para aqueles que querem fazer uma diferença na grande multidão, se comprometerem com a palavra, e aí sim, os que estão comprometidos com a palavra, esses serão os ceifeiros que Jesus precisa. Mas enquanto eu e você não tiver compromisso, estaremos como essa grande multidão, desgarrada e errando o tempo todo. Porque errar não é pecado. Pecado é continuar praticando o erro. Ai, Deus me perdoa. Vou lá e erro de novo. Ai, Deus me perdoa. Olha. Precisamos abandonar a prática do pecado. Pecado é toda a ação má. Toda a sua má conduta, tudo aquilo que você fazia de errado, você não pode mais fazer. Porque a própria palavra, ela vai te ensinar que a partir de agora você precisa ser diferente. Que agora você não vai estar no meio da multidão como uma ovelha desgarrada. Como uma ovelha que não tem pastor. A partir de agora você tem um pastor, que é Jesus. E é com ele que você vai aprender para você poder ensinar. E quando você for para ensinar, você vai saber o que você tem que ensinar. Por quê? Porque o Espírito está dentro de você. O Espírito que está dentro de você, é ele que vai falar por você. Então, simplesmente creia. Simplesmente creia e queira sair do meio da multidão perdida e ser um ceifeiro de Cristo. Porque ele está à procura de pessoas dispostas a ser usadas. Ele não está procurando pessoas perfeitas, porque a perfeição é dele. Quem aperfeiçoa é ele. Quem faz tudo é ele. Ele quer simplesmente um pequeno desejo. Eu quero ser o ceifeiro. A seara do Senhor é grande. Eu quero ser o ceifeiro.
quero poder contribuir, eu quero poder ajudar de alguma forma. Muitas vezes nós não somos chamados para ser um pastor, um missionário, não importa. Mas nós precisamos mostrar o caminho àquele que está perdido, sem direção. Muitas vezes eu e você só fomos chamados para isso. Glória a Deus por isso. O importante é eu estar contribuindo para o crescimento da obra. É no seu trabalho, na rua da sua casa, não sei. Mas você sabe, onde tem pessoas que estão desgarradas, Cristo está chamando você para ser um ceifeiro. Vai aprender com Cristo, porque só Ele que sabe ensinar. Aprenda com Ele como mostrar o caminho, porque um pouquinho que você sabe, o Espírito Santo acrescenta. E aquela pessoa vai entender que o caminho é Jesus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa palavra. Oh, Pai. Que triste saber, meu Deus, que há uma grande multidão de pessoas desgarradas, de pessoas sem pastores, de pessoas errantes. Oh, meu Deus. E que não conseguem encontrar um ceifeiro para mostrar para ela o caminho, para ensiná-la, nem que for um pouquinho. Oh, Deus. Que a partir de hoje essa história possa mudar. Que a partir de hoje eu só possa encontrar um ceifeiro, Pai, em todos os lugares onde há uma multidão precisando de direção. Que ali eu só possa encontrar um disposto a abrir a boca e dizer o que o Senhor ensinou para ele, mesmo que foi pouco. Que é o Senhor quem acrescenta através do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém.